Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos para mais um programa do Interconexão Brasil. Nosso tema de hoje é Diálogos Interculturais, os povos indígenas na sociedade brasileira atual. A nossa convidada é a professora Maria Inês de Almeida, diretora do Centro Cultural da UFMG. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Nós assistimos hoje mais um episódio, um confronto entre os indígenas, defendendo as suas terras, a sua cultura, a sua vida. E desde o descobrimento do Brasil, a ocupação das terras indígenas tem sido fruto exatamente da expansão da colonização brasileira e, mais recentemente, do capitalismo em terras brasileiras. A fronteira agrícola vai na direção da Amazônia e vai também na direção dos povos indígenas que vivem propriamente naquela região. Neste programa nós vamos fazer uma avaliação do avanço do capitalismo no campo, a reação dos índios e, efetivamente, que tipo de política nós podemos desenvolver no sentido de preservar a diversidade cultural dos nossos índios e também a sua vida, a sua comunidade e a sua cultura. Maria Inês, que diagnóstico podemos fazer das comunidades indígenas em termos de preservação da sua vida e da sua cultura? Hoje, no Brasil, eu acredito que tem havido um movimento muito forte, né, da parte da maioria das comunidades indígenas no sentido de valorização, né, das suas próprias culturas, no sentido de resgate das suas histórias, no sentido de valorização e preservação dos seus territórios e do seu meio ambiente. Então eu sinto que desde 1988, né, com a nova Constituição brasileira, as comunidades indígenas, né, no Brasil tiveram uma verdadeira revitalização, porque elas tiveram seus direitos garantidos pela própria Constituição brasileira, então seus direitos legais, né, garantidos. E isso fez com que as lideranças indígenas se fortalecessem, pudessem reivindicar, por exemplo, no caso de Minas Gerais, que as escolas indígenas, as escolas para a educação das suas crianças fossem implantadas nas suas aldeias, com professores indígenas, que o material didático para essas escolas fosse produzido nas próprias línguas indígenas. E isso é um ensino bilíngue, o ensino diferenciado, específico para suas culturas. Então, isso foi um movimento que o próprio Ministério da Educação deu força e organizou no Brasil inteiro. E com isso eu sinto que a gente pode fazer hoje um diagnóstico de que as comunidades indígenas estão muito mais fortes enquanto comunidades mesmo, que a população indígena cresceu muito mais do que a média da população brasileira. No momento em que, por exemplo, em 1995, praticamente ninguém sabia que havia índios em Minas Gerais. Claro. A maioria dos povos indígenas de Minas eram considerados extintos. Depois desse movimento, né, com a educação, com a valorização cultural, e tudo isso a gente sente que houve um aumento dessas sociedades, um aumento populacional, e isso é um movimento que a gente pode pensar que no Brasil inteiro aconteceu. Então as comunidades indígenas, elas hoje, eu acredito que elas são muito mais fortes do que há 30 anos atrás, por exemplo. Onde estão as maiores concentrações das populações indígenas no Brasil em termos de estados? As maiores concentrações, por incrível que pareça, estão no estado tipo Pernambuco. Pernambuco? Amazonas, né, Acre. Mato Grosso? Nos estados... No Mato Grosso já existe, não é um lugar de muita concentração indígena, porque
Mato Grosso, que tem acontecido, né, é que as populações indígenas têm sido acuadas, né, e praticamente exterminadas, num processo que continua até hoje. Então, Mato Grosso, Rondônia, o que tem acontecido é uma espécie de um apagamento das populações indígenas. Mesmo que os índios existam, eles estão, muitas vezes, até para sobreviver, eles estão tendo que se deslocar muito, estão sendo retirados das suas terras, estão tendo... Em Rondônia eu assisti coisas tristes, por exemplo, os índios Uruel-Auau, que têm poucos anos de contato, já não terem mais como usar seus próprios nomes indígenas, e todos estavam adotando nomes bíblicos, porque o trabalho das igrejas evangélicas lá estava tão forte, né, que eles estavam praticamente perdendo as suas tradições, isso em pouquíssimos anos. Quer dizer que a catequização dos índios continua mais pela Igreja Católica, mas pelas igrejas protestantes. Protestantes. Isso em alguns estados é muito forte, como no caso de Rondônia, Mato Grosso. No Mato Grosso e em Rondônia, por exemplo, nós temos o avanço do agronegócio, a predominância, né, dessa agricultura, da monocultura, né, chamado agronegócio, agricultura em grande comercial, escala, né, para exportação. Isso é um desastre, é uma das piores formas de extermínio dos povos indígenas que a gente tem assistido no Brasil, né? E hoje em dia a imprensa tem noticiado, né, o que está acontecendo no Mato Grosso. Onde se situam, digamos, as comunidades mais frágeis? Pelo que todos nós, né, brasileiros, podemos ver, até pela imprensa, o que está acontecendo com os Guarani do Mato Grosso, os Guarani Kaiowá, os Machacali em Minas Gerais, os Terena, Mato Grosso, os Munduruku no Pará. Eu acho que hoje, se eles não... Os Cinta Larga, né, em Rondônia... Quer dizer, se eles não são os mais frágeis, porque isso é uma questão complexa do ponto de vista antropológico, né? Sim. Eles são aqueles que estão hoje, pelo menos visivelmente, mais ameaçados, né? O caso dos Guarani Kaiowá, por exemplo, né, que vivem lá na região de Mato Grosso do Sul, perto do município de Dourados, por exemplo, é escandaloso, é um caso que a ONU devia tomar conta, né? Sim. Porque há muitos anos, os jovens, adolescentes Guarani vêm se matando por falta de perspectiva. De vida, né? De vida. Perfeito. Nós voltamos no segundo bloco, analisando o processo de demarcação das terras indígenas. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao Interconexão Brasil. Nosso tema de hoje são diálogos interculturais, os povos indígenas na sociedade brasileira atual. No primeiro bloco nós fizemos um diagnóstico situando as comunidades mais frágeis e deixamos para esse segundo bloco analisar o processo de demarcação das terras indígenas. Como anda esse processo, Maria Inês? Bom, eu não sou antropóloga, né? Não posso falar sobre isso em termos mais detalhados, mas o que eu tenho percebido, né, em minhas viagens, em conversas com meus amigos indígenas, é que realmente nos últimos anos, ou nesse momento mais recente, tem havido um retrocesso nesse processo de demarcação. Muitas terras estão sendo questionadas, existe essa proposta de que o Congresso é que cuide disso,
né, e não o Ministério da Justiça. A FUNAI está muito esvaziada e muito enfraquecida politicamente nesse atual governo. A gente viu agora a presidente da FUNAI pedir demissão, alegando motivos de saúde, mas eu acredito que talvez tenha piorado a saúde dela essa série de conflitos, né, do governo com os índios. Inclusive, a FUNAI perdeu agora a competência que ela tinha de ela determinar quais eram as terras que seriam pertencentes aos índios, e o governo brasileiro passa também a envolver outras instituições públicas no país. Como é que a senhora vê exatamente isso? É um processo de intervenção ao nível da FUNAI? Claro, e eu sinto que nós sentimos todos, né, pelo que se vê aí publicado e pelos debates que estão acontecendo, que o governo está cedendo à pressão, né, da bancada ruralista, né, o que existe por parte de alguns partidos que apoiam, né, o governo. Existe um interesse muito forte, né, e essa pressão tem surtido efeito no sentido de que é um retrocesso com relação, por exemplo, a governos anteriores, né? Como eu disse, desde 88 os índios tiveram muitas conquistas, conquistaram muitos direitos, mas nesse governo atual parece que está havendo um retrocesso muito grande, inclusive com retomada de projetos que prejudicam as comunidades indígenas, que são projetos da época do governo militar. O caso de Belo Monte, né, que todo mundo sabe, que é um projeto que o próprio governo militar não conseguiu implementar, de tão questionável que é o projeto, né? E agora parece que vai ser implementado, está sendo construído Belo Monte na marra, e com a morte de vários indígenas, e esse processo de matança vai continuar. Quer dizer, isso hoje em dia, né, no século XXI, coisas que a gente horroriza quando lê na história do início da colonização, está acontecendo hoje, não combina muito bem com esse espírito de um Brasil avançado, progressista, realmente com o pé no século XXI, um Brasil educado. Quer dizer, que exemplo é esse que o governo está dando para as nossas crianças? Falta uma política indigenista nesse país, ou neste governo? Falta uma política indigenista, sim. Porque a FUNAI tem essa política, mas acontece que toda a pressão mesmo governamental em cima da FUNAI está muito forte. A FUNAI está de pés e mãos amarradas. Nós temos questões gravíssimas. Por exemplo, a exploração de minério e petróleo em terras indígenas, né? Isso está sendo feito sem consulta às comunidades indígenas. Existe uma convenção, a 169 da OIT, que prevê que todas as comunidades atingidas por qualquer projeto governamental ou não deve ser consultada antes desse projeto ser implementado. Essas consultas não estão sendo feitas. Quando elas são feitas, não são consultas, elas são informação de que aquele projeto vai acontecer. Então, são audiências públicas em que se informa que tal dia vai começar tal obra ali do lado de uma comunidade indígena, e essa obra prevê explosão, né, para prospecção de petróleo, prevê desvio de curso de água, prevê mudança total no ecossistema de um povo, às vezes um povo que tem 800 pessoas só de resto daquela língua, daquela cultura, daquele universo. Quer dizer, é um desrespeito com o patrimônio, né, da própria humanidade, e um nível de ignorância que é muito lamentável que esteja acontecendo no Brasil hoje. O desflorestamento, o desmatamento, como está nessas comunidades? Porque essa também, a exploração da madeira também um recurso que muitas pessoas têm, e muitas empresas têm exatamente tentado contra isso, né? Sim, sim.
Existe, a Amazônia inteira sofre, né? Isso não é segredo também para ninguém, que a Amazônia inteira sofre um desmatamento que vai fazer da Amazônia em pouco tempo, que hoje é a Mata Atlântica, né? Ou seja, muitas espécies de árvores em extinção, né? Como no caso da Mata Atlântica, muitos animais vão ser extintos, né? E depois a Amazônia tem um problema que é o desmatamento lá, ele é arrasador, porque imediatamente aquele lugar desmatado se transforma num deserto. Sim. Basta sobrevoar Rondônia, que a gente vê como que aquilo ali está virando um deserto, né? E sempre se ligou à preservação das comunidades indígenas com a preservação do meio ambiente. Claro, porque... Essa ruptura está se dando agora. Sim, porque as comunidades, os índios, eles falam, muito pouco índio para muita terra. Mas é porque a ecologia, né, num território indígena, ela se dá com um absoluto respeito a todas as espécies. A diversidade, a biodiversidade, né, é a grande riqueza das comunidades indígenas. Né? Eles não têm dinheiro, eles não têm bens materiais, o que eles têm? Eles têm à sua volta animais e plantas, claro, e águas, e eles têm o que a gente chama aí vulgarmente de natureza. Sim. Então, e eles são parte dessa natureza, visceralmente. Nós também somos parte dessa natureza, só que a gente, espiritualmente e intelectualmente, enfim, nossa civilização nos apartou da natureza como se a gente fosse um bicho estranho à natureza. Mas a gente não pode se esquecer de que a gente faz parte disso e que que o tempo todo a gente aprende com os índios. Que não se deve, quando se pisa na terra, tem que se pisar com muito cuidado, porque você pode estar matando ali uma série de animaizinhos invisíveis. Quer dizer, essa delicadeza, esse amor a tudo que cerca, que a gente vê em cada índiozinho, todas as pessoas indígenas que eu conheço, elas têm isso. Essa delicadeza. Esse cuidado com a natureza. Esse cuidado. Nós voltamos no segundo bloco analisando o processo de educação das comunidades indígenas. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil, nosso terceiro bloco. No primeiro nós fizemos um diagnóstico das comunidades indígenas, no segundo nós falamos da demarcação das terras indígenas e deixamos para esse último bloco exatamente analisar a questão da saúde e da educação. Como anda a questão da assistência à saúde às comunidades indígenas, professora? Bom, a saúde das comunidades indígenas tem sido tratada pelo governo através da FUNASA, né, que é o órgão governamental que cuida da saúde nessas comunidades. Não é o SUS? Não, é a FUNASA. A FUNASA. Acontece que esse tratamento, essa relação, né, então, do sistema de saúde oficial com os inúmeros e diversificados sistemas ou medicinas indígenas, é muito conflituosa essa relação. Os médicos, as enfermeiras, os agentes de saúde formados aí por nossas universidades, né, eles realmente por desconhecimento, né, das questões antropológicas, por desconhecimento da vida dos indígenas, muitas vezes por falta de sensibilidade, por não ter uma formação que prevê métodos de diálogo realmente, de diálogo intercultural. Esses técnicos, esses especialistas, eles sistematicamente não sabem lidar com a questão da saúde indígena. Os índios sofrem muitas doenças pelo contato, claro, por causa do contato. Não sabem eles próprios, seus pajés, seus xamãs, suas parteiras, seus curandeiros, não sabem cuidar dessas doenças frutos do contato. E os médicos
né, que estão ali ganhando a vida e trabalhando ali próximo a eles e que trabalham para o governo tratando dos índios, na maioria das vezes também não sabem, não têm sensibilidade para fazer essa mistura entre os métodos de cura dos índios e os métodos de cura científicos, né? E isso, na maioria das vezes, causa muito desastre, muito sofrimento. E no meu trabalho com a formação de professores indígenas e também orientando a pesquisa de estudantes indígenas na UFMG, o que eu pude constatar foi que esse é um dos grandes problemas que as comunidades indígenas enfrentam no Brasil, isso no Brasil inteiro. E vindo agora para exatamente a educação dos índios, que diagnóstico e que análise podemos fazer? A educação existe, né, no Ministério da Educação, a coordenação de apoio à educação indígena. Quase todos os estados brasileiros, as secretarias de educação dos estados promoveram cursos de formação de professores indígenas, promoveram a implantação das escolas indígenas nas aldeias, né? Eu acompanhei de perto o caso de Minas Gerais, que eu assessoro esse processo desde 96. Nós temos aqui na UFMG uma experiência significativa na Faculdade de Educação de treinamento exatamente de professores e professoras indígenas que depois irão atuar como professores nessas comunidades. Sim, eles já atuam. Que avaliação se faz desse processo? Né? Eles já atuam, né? Esse curso de formação intercultural de educadores indígenas da UFMG, né? Eu coordenei esse curso dessa primeira turma que formou em maio de 2011. Nós formamos 130 professores que já vieram em exercício. Né? São professores que já estão atuando há tempos nas suas aldeias como professores nas várias áreas do conhecimento, e eles vieram fazer sua formação universitária aqui na UFMG, e essa experiência foi muito rica para a UFMG. Trouxe meu núcleo de pesquisa, que é o Literaterras, a gente teve a oportunidade de desenvolver com alguns professores indígenas pesquisas na área de saúde, por exemplo. Né, os Machacali fizeram com a gente, né, por um período de 5 anos, eles pesquisaram e escreveram um livro chamado Curar, em português, em Machacali Rio Tupamahai, para orientar um manual de medicina para orientar os médicos da FUNASA como trabalhar com eles. Sim. Fizemos agora mais recentemente um livro chamado Livro Vivo, com uns agentes de saúde do povo Kaxinawá, do Acre, sim, que ali, contendo dentro daquele livro todo o seu sistema médico. Quer dizer, eu estou dando esses exemplos para mostrar como que os professores indígenas estão se tornando grandes pesquisadores nas universidades, desenvolvendo projetos de pesquisa que têm frutos concretos, e fazendo essa interlocução entre a comunidade e os especialistas, tanto sim, professores universitários quanto médicos. Entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos científicos. Então, isso que a gente chama de diálogo intercultural. Que tratamento, como tratar a questão indígena? É uma questão de aculturação, uma questão de integração? Como é que ela é vista hoje, professora? Na verdade, nem uma coisa nem outra, porque a cultura é aquilo que é vivo, né? A cultura vive de se transformar, né? As tradições só são mantidas porque elas se traduzem constantemente. Os povos indígenas são os povos mais abertos à mudança, à transformação e à assimilação do que é do outro. Como diz, só me interessa o que não é meu, né, para o índio. Então, de qualquer maneira, o que acontece é que as sociedades indígenas, os povos indígenas, as pessoas indígenas querem viver na sociedade brasileira sem ser obrigada a deixar de ser índio. Sim. Quer dizer, elas querem falar inglês, elas querem ter internet, elas querem viver como qualquer um de nós, com todas as benesses do mundo tecnológico, sem, no entanto, abdicar da felicidade de poder ter à sua volta um mundo sadio, as plantas, os animais, a diversidade. O homem não tem, no mundo indígena, o homem não tem
prevalência sobre as outras espécies. Sim. Isso é que dá esse equilíbrio ecológico, inclusive as comunidades indígenas têm uma coisa interessante que é o equilíbrio também numérico. Elas não crescem, a população não cresce desordenadamente também, não. Perfeito. Não é? Nós estamos já no finalzinho do programa. A senhora está coordenando uma grande exposição no Centro Cultural da UFMG. Que exposição é essa? Quem são os participantes? É uma exposição Mira Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, que se inaugura agora no dia 14, sexta-feira próxima, às 19 horas. Todos estão convidados para essa abertura, que vai ter a presença de cerca de uns 30 artistas indígenas do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Brasil. É uma exposição com mais de 130 obras de 57 artistas de 30 etnias diferentes da América do Sul, desses países que eu mencionei, e ela vai ficar até dia 11 de agosto no Centro Cultural UFMG, na Avenida Santos Dumont, com Bahia, na Praça da Estação. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a reflexão sobre os povos indígenas, essas culturas diversificadas e seres humanos que convivem ao nosso lado e que também têm essa integração exatamente com a natureza, e é um exemplo para nós também de preservação ecológica, de convivência exatamente com os recursos naturais, já que também somos partes desse meio ambiente. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e pelo prestígio que nos tem dado. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.